Uma declaração que vem diretamente da sala do trono de Deus. Uma verdade que cancela o decreto da escassez sobre a sua vida. A verdade é que Deus não te abandonou nesse lugar. Ele não se esqueceu de você no meio da sua luta financeira. E a estação da humilhação está chegando a um fim. Antes de explorarmos a profundidade da promessa de restituição de Deus, quero lhe fazer uma pergunta muito pessoal. Você já se sentiu definido por sua condição financeira? Já sentiu que sua falta de recursos diminuiu o seu valor aos olhos dos outros ou até mesmo aos seus próprios olhos? Se você já travou essa batalha interna, comente aqui embaixo com coragem. Minha identidade está em Cristo, não na minha conta bancária. Para compreendermos a promessa de restituição, precisamos primeiro desmantelar uma mentira fundamental que o inimigo usa para manter os filhos de Deus em cativeiro financeiro. A mentira de que a pobreza ou a luta financeira é um sinal do desfavor de Deus ou de uma espiritualidade inferior. Esta é uma teologia cruel e distorcida que mede o amor de Deus pela abundância material. A Bíblia, na verdade, nos mostra uma realidade muito mais complexa e profunda. Ela nos mostra que Deus permite estações de aperto e de deserto na vida de seus servos mais fiéis, não como punição, mas como preparação. Enquanto as pessoas ao seu redor te ignoravam, talvez por você não ter o que oferecer, talvez por considerarem sua situação sem esperança, Deus estava, em secreto, escrevendo um novo capítulo para a sua vida. Enquanto as circunstâncias e as palavras de desânimo tentavam te enterrar sob um monte de dívidas e vergonha, o agricultor divino estava, na verdade, te plantando. Você não estava sendo descartado, estava sendo cultivado. A escuridão do poço financeiro não era a sua sepultura. Era o solo onde Deus estava forçando suas raízes de fé a se aprofundarem nele como nunca antes. Pense na história de Jó, um homem que a Bíblia descreve como o mais rico de todo o Oriente. Em um único dia, ele perdeu tudo: seu gado, suas propriedades, seus servos e seus filhos. Ele foi do auge da prosperidade para o fundo do poço da miséria. Seus amigos vieram com a teologia da retribuição, acusando-o de pecado secreto. Mas eles estavam errados. A provação de Jó não era sobre punição, era sobre purificação e, em última análise, sobre uma demonstração do poder redentor e restaurador de Deus. Foi no meio das cinzas, quando ele não tinha mais nada, que ele aprendeu a adorar a Deus por quem ele é, e não pelo que ele dá. E no final, a Bíblia nos diz que o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. A restituição foi maior que a perda. Pense em Elias, o profeta. No meio de uma fome severa que ele mesmo profetizou, Deus não o enviou para um palácio, mas para o ribeiro de Querite, onde ele era alimentado por corvos, um meio de provisão humilde e improvável. E quando o ribeiro secou, Deus o enviou para a casa de uma viúva pobre em Sarepta, que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Foi no lugar da maior escassez que Elias testemunhou o milagre da multiplicação e da provisão diária. Deus frequentemente nos leva a lugares de dependência total para nos ensinar que Ele é a nossa fonte e não o nosso contra-cheque, não a nossa empresa, não a nossa rede de contatos. A sua sobrevivência até este dia não foi um acidente. Você está aqui, lendo ou ouvindo esta mensagem não por acaso. Foi por propósito, foi por promessa. Foi porque Deus ainda tem algo grande para fazer na sua vida, e Ele não permitirá que a arma da escassez destrua o seu plano. A dor que você sentiu, a humilhação que você suportou, as noites em que você se perguntou como pagaria as contas no dia seguinte, nada disso foi em vão.
Deus estava usando a pressão da escassez para espremer de você a autossuficiência, o orgulho e a confiança no sistema deste mundo. Ele estava te ensinando a orar com mais fervor, a depender com mais intensidade e a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, com a promessa de que todas as outras coisas seriam acrescentadas. A declaração de fé que o céu está liberando sobre você hoje é esta: a escassez acabou. O tempo de aperto, o tempo de humilhação, o tempo de viver sob o peso esmagador das dívidas está chegando ao fim. Deus não apenas vai te tirar do poço, Ele vai restituir tudo o que te foi tirado. A palavra restituir é uma palavra poderosa. Não significa apenas devolver. Significa restaurar a um estado ainda melhor do que o original. É o que Deus fez com Jó. E Ele vai fazer isso com honra. A mesma situação que lhe causou vergonha se tornará o palco para a manifestação da glória e da provisão de Deus em sua vida. Aqueles que riram de você, que duvidaram de você, que te descartaram, serão forçados a testemunhar a fidelidade do seu Deus. A sua história de luta está prestes a se tornar uma história de redenção. O seu lamento está prestes a se transformar em um testemunho. A longa noite de escassez está terminando, e o amanhecer da restituição de Deus está raiando sobre a sua vida agora. Quando falamos sobre a promessa de restituição de Deus, é crucial que nossa perspectiva seja calibrada pela sabedoria do céu e não pelos valores do mundo. Muitas vezes, ao ouvir que Deus vai restituir nossas finanças, nosso foco se torna limitado e, francamente, um pouco superficial. Pensamos apenas em números, em saldos bancários, em pagar as dívidas e em ter o suficiente para comprar as coisas que desejamos. E embora a provisão material seja, sim, uma parte da bênção de Deus, a restituição que Ele promete é infinitamente mais profunda, mais rica e mais abrangente. A promessa de Deus não é apenas sobre dinheiro, é sobre a restauração da paz que a preocupação financeira roubou. É sobre a devolução da dignidade que a humilhação da dívida corroeu. É sobre a manifestação de milagres em áreas onde não havia absolutamente nenhuma saída humana. Acima de tudo, é uma declaração retumbante do céu, que ecoa no seu espírito e silencia todas as vozes de acusação, dizendo: Eu ainda sou o teu provedor. Eu sou o Jeová Jiré, e a minha natureza não mudou. Vamos primeiro abordar a questão da paz. Uma das armas mais eficazes da escassez não é a falta de coisas, mas a ansiedade que ela gera. A preocupação constante com as finanças é um ladrão de alegria, um assassino do sono e um veneno para a nossa comunhão com Deus. Jesus abordou isso diretamente no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 6. Ele nos ordena: Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ele aponta para os pássaros do céu e para os lírios do campo como evidência do cuidado provedor de Deus. E então ele nos dá a chave: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus restitui suas finanças, Ele não está apenas enchendo sua conta bancária. Ele está, primeiramente, restaurando a paz em sua alma. Ele está lhe dando a capacidade de deitar a cabeça no travesseiro à noite, não porque todos os problemas estão resolvidos, mas porque você redescobriu que seu Pai Celestial cuida de você. Esta paz, que excede todo o entendimento, como diz Filipenses 4:7, é o primeiro e mais valioso fruto da restituição. É um tesouro que dinheiro nenhum pode comprar. Em seguida, a restituição de Deus toca na nossa dignidade. Viver endividado, viver de favor, sentir-se incapaz de prover para os seus, é uma experiência profundamente humilhante.
ela pode nos fazer sentir menores, inadequados, como um fracasso. Provérbios 22:7 nos dá uma verdade sóbria. O que toma emprestado é servo do que empresta. A dívida cria uma forma de servidão. Quando Deus age para te tirar da dívida e te colocar em uma posição de abundância, Ele está quebrando essas correntes de servidão e restaurando a sua dignidade como um filho do rei. Ele te tira da posição de sempre ter que pedir e te coloca na posição de poder dar. A promessa de Deuteronômio 28:12 é que o obediente emprestará a muitas nações e não tomará emprestado. Esta é uma mudança de status, uma restauração de honra. Deus se deleita em honrar publicamente aqueles que confiaram nele em secreto. A restituição financeira é, muitas vezes, o meio pelo qual Deus levanta a nossa cabeça e declara ao mundo que pertencemos a Ele. Além disso, a restituição de Deus é sobre o milagre onde não havia saída. É sobre a manifestação do seu poder sobrenatural. A história da viúva de um dos filhos dos profetas, em 2 Reis, capítulo 4, é um exemplo perfeito. Esta mulher estava em uma situação desesperadora. Seu marido havia morrido, deixando-a com dívidas, e o credor estava vindo para levar seus 2 filhos como escravos. Era um beco sem saída. Ela clamou ao profeta Eliseu. Eliseu lhe perguntou: "O que você tem em casa?" Ela respondeu: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite." Era insignificante. Mas nas mãos de Deus, o insignificante se torna o material para o milagre. Eliseu lhe deu instruções estranhas: pegar emprestadas muitas vasilhas vazias de seus vizinhos, entrar em casa, fechar a porta e começar a derramar o pouco azeite que tinha. E enquanto ela obedecia, o azeite se multiplicou milagrosamente até que todas as vasilhas estivessem cheias. Com o azeite, ela pôde pagar sua dívida e viver do resto com seus filhos. A restituição dela não veio de uma fonte lógica, veio de um milagre. Deus não está limitado às leis da economia humana. Ele pode criar provisão do nada. Ele pode multiplicar o pouco que você tem. Ele pode abrir uma porta que ninguém pode fechar. A sua restituição pode não vir da maneira que você espera, mas ela virá de uma maneira que deixará claro que foi a mão de Deus que agiu. E tudo isso culmina na grande declaração que Deus quer gravar em seu coração: "Eu ainda sou o teu provedor." A palavra hebraica para esta revelação de Deus é Jeová Jiré, que significa "o Senhor proverá." Este nome foi revelado a Abraão no Monte Moriá, no momento em que ele estava prestes a sacrificar seu filho Isaque, e Deus proveu um cordeiro para o sacrifício. Deus estava ensinando a Abraão e a todos nós que Ele é a fonte última de toda a provisão. A sua estação de escassez foi permitida para que você pudesse conhecer a Deus não apenas como Salvador, como curador, mas de uma forma profunda e pessoal, como Jeová Jiré. Ele quer que sua confiança seja transferida dos sistemas do mundo para a suficiência dele. A restituição financeira, portanto, é menos sobre o dinheiro em si e mais sobre a revelação do caráter de Deus que ela produz em você. É para que no final da jornada você possa dizer com uma convicção inabalável: "Eu conheço Deus como meu provedor. Eu experimentei a sua fidelidade. Eu vi a sua mão milagrosa. A minha confiança não está mais em coisas incertas, mas no Deus vivo, que provê todas as coisas ricamente para o nosso aprazimento." Esta revelação é o verdadeiro ouro da restituição. A jornada da fé, especialmente no que diz respeito às promessas de Deus, raramente se desenrola de uma forma linear e lógica que a nossa mente humana possa prever. Há um elemento de mistério, um fator de confiança que é indispensável. E é por isso que, mesmo quando a palavra de restituição é liberada sobre a sua vida, pode haver um período de transição
em que as circunstâncias externas ainda não refletem a realidade espiritual que já foi decretada. Neste momento, a promessa pode não fazer sentido. Você olha para o seu extrato bancário, para as pilhas de contas, para a falta de oportunidades, e a promessa de que a escassez acabou parece uma fantasia distante. Mas é precisamente aqui que a sua fé é chamada a operar em seu nível mais elevado. Você precisa entender que o que Deus está prestes a fazer em sua vida será tão grande, tão sobrenatural, que se você entendesse tudo de antemão, a fé não seria necessária. Você vai entender a lógica de Deus quando vir o que está por vir, e não antes. A fé não é ver para crer, é crer para ver. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 8 e 9, nos dá a perspectiva de Deus sobre isso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tentamos constantemente colocar Deus em nossa caixa de lógica. Pensamos, para que minhas finanças sejam restituídas, eu preciso de uma promoção, ou eu preciso que aquele negócio funcione, ou eu preciso ganhar na loteria. Nós traçamos o caminho lógico do ponto A ao ponto B, mas os caminhos de Deus são mais altos. Ele opera em uma dimensão de possibilidades que está infinitamente além da nossa compreensão. Ele pode criar um caminho onde não há caminho. Ele pode usar a pessoa que você menos espera, a oportunidade que parece insignificante, a ideia que parece loucura para trazer a sua virada. Tentar entender o como de Deus de antemão é um exercício de frustração. Nosso papel não é entender o mapa inteiro. Nosso papel é dar o próximo passo de obediência que Ele nos mostra, confiando que Ele conhece o caminho completo. A história da travessia do Rio Jordão pelo povo de Israel, em Josué, capítulo 3, é uma ilustração perfeita deste princípio. Deus havia prometido a eles a terra prometida, mas entre eles e a promessa havia um obstáculo intransponível. O Rio Jordão, que na época da colheita transbordava por todas as suas ribanceiras. Não havia pontes, não havia barcos. Pela lógica humana, era impossível. E qual foi a instrução de Deus? Ele não lhes deu um plano detalhado de engenharia. Ele disse aos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus, para simplesmente começarem a andar em direção à água. Ele lhes disse, em essência, deem um passo de fé na direção do impossível. E o texto bíblico nos conta o milagre. Porque quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira da água, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão. As águas só se abriram depois que eles deram o passo de obediência. Se eles tivessem ficado na margem, esperando que a água se abrisse para que pudessem entender como iriam atravessar, eles ainda estariam lá hoje. Eles tiveram que agir sobre a promessa, mesmo quando ela não fazia o menor sentido. Da mesma forma, Deus pode estar lhe pedindo para dar um passo de obediência que parece ilógico hoje. Talvez seja o passo de começar a dizimar e ofertar do pouco que você tem. Talvez seja o passo de perdoar uma dívida de alguém, mesmo quando você mesmo está endividado. Talvez seja o passo de se inscrever em um curso, mesmo sem saber como vai usá-lo. Não tente entender o quadro todo. Apenas dê o passo de obediência que está na sua frente e observe as águas do impossível começarem a se abrir. A promessa é que, enquanto você caminha em fé obediente, coisas começarão a acontecer. Portas vão se abrir. Portas que você nem sabia que existiam. Portas que estavam trancadas e que nenhuma força humana poderia abrir.
Deus, que tem as chaves de Davi, como diz Apocalipse 3:7, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, começará a intervir em seu favor. Recursos vão chegar. E eles virão de fontes inesperadas. Um cheque pelo correio, uma ideia de negócio que de repente faz todo o sentido, uma conexão com alguém que tem a chave para a sua próxima fase, uma restituição de imposto que você não esperava. Deus tem 1000 maneiras de prover para os seus filhos, e Ele raramente usa a mesma maneira 2 vezes para que nossa confiança permaneça nele, e não em um método. E o resultado final de todo esse processo misterioso e às vezes confuso será este: a vergonha vai virar testemunho. A mesma área da sua vida que lhe causou a maior vergonha, a maior dor, a maior humilhação, se tornará a sua maior plataforma para glorificar a Deus. As mesmas pessoas que testemunharam a sua luta e talvez até tenham zombado de você, serão as mesmas pessoas que verão a mão de Deus te exaltar. Você poderá contar a sua história, não com orgulho, mas com uma humildade cheia de admiração, dizendo: eu não sei explicar como, mas sei quem. Eu estava no fundo do poço, e Deus, em sua misericórdia, abriu uma porta que não existia. Eu não tinha recursos, e Deus proveu de uma forma sobrenatural. O que era minha vergonha, hoje é a prova da fidelidade do meu Deus. Este é o plano final de Deus para a sua restituição. Não é apenas para te abençoar, é para criar em você um testemunho tão poderoso e inexplicável que outros, ao ouvi-lo, também colocarão a sua esperança em Deus. Portanto, abrace o mistério, caminhe em fé, dê o próximo passo de obediência. Você pode não entender o caminho agora, mas você entenderá o resultado quando vir o que está por vir, e será mais glorioso do que você jamais imaginou. Há uma realidade espiritual que precisamos compreender para navegarmos pelas estações de dificuldade com a perspectiva correta. Nossas vidas são um palco, e sobre este palco, uma batalha invisível é travada. Anjos e demônios observam nossas reações. O céu torce por nós, e o inferno busca uma oportunidade para nos acusar e nos fazer tropeçar. Quando você se encontra em uma situação de escassez, de luta, de aparente derrota, o inimigo de sua alma se deleita. Ele aponta o dedo para você e sussurra acusações não apenas para você, mas também no tribunal do céu. Ele diz: olhe para este filho da promessa. Onde está o seu Deus provedor agora? Sua fé é inútil. Ele está acabado. Ele quer usar a sua dificuldade como uma arma para envergonhar o nome de Deus e para provar que as promessas da Bíblia são falsas. Mas o que o inimigo não entende é a resiliência teimosa que o Espírito Santo planta no coração de um verdadeiro filho de Deus. E hoje, o céu está lhe enviando uma mensagem, um grito de guerra para o seu espírito cansado, para a vergonha do inimigo. Olhe para você aqui, em pé, de pé, com fôlego, com fé e com uma promessa que ainda está viva dentro de você. Sua sobrevivência até este ponto não é apenas um feito de resistência humana, é um ato de desafio espiritual que confunde e enfurece o inferno. Vamos analisar cada um desses elementos, pois eles são as suas armas na batalha. Primeiro, para a vergonha do inimigo, olhe você aqui em pé. O plano original do inimigo não era apenas te enfraquecer, era te destruir. Era te levar a um ponto de desespero tão profundo que você desistisse completamente, que você se curvasse sob o peso da vergonha e da derrota. Cada dia que você se levanta da cama, mesmo sem vontade, mesmo com o corpo cansado e a alma abatida, é uma vitória. É você dizendo ao inferno: você não me venceu ontem e não vai me vencer hoje. O profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 8, expressa perfeitamente essa atitude desafiadora.
Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sua capacidade de se colocar de pé dia após dia não é pouca coisa. É a graça sustentadora de Deus em ação, uma demonstração pública de que, mesmo na fraqueza, o poder dele está te mantendo ereto. Cada passo que você dá é um terremoto sob os pés do seu adversário. Segundo, de pé. Há uma diferença entre estar em pé e estar de pé. Estar em pé é físico. Estar de pé é uma postura espiritual. É a postura descrita por Paulo em Efésios 6, após listar toda a armadura de Deus. Ele conclui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar firmes, ou estar de pé, é a posição do soldado que, após a batalha mais feroz, recusa-se a recuar. Ele pode estar ferido, sangrando, exausto, mas ele ainda está de pé, segurando sua posição, fincando sua bandeira no chão. Sua recusa em murmurar, sua decisão de continuar a louvar a Deus mesmo na escassez, sua determinação em não abandonar a fé, mesmo quando ela não faz sentido. Isso é estar de pé. O inimigo odeia essa postura. Ele esperava que você já tivesse amaldiçoado a Deus e desistido. Mas você, com uma força que não é sua, permanece de pé, com o escudo da fé levantado, apagando os dardos inflamados da dúvida e do desespero. Sua firmeza é um testemunho mais eloquente do que 1000 sermões. Terceiro, com fôlego. Enquanto você tiver fôlego em seus pulmões, você tem uma arma poderosa. O Salmo 150, versículo 6 declara: todo ser que respira louve ao Senhor. Seu fôlego não é apenas um sinal de vida biológica, é uma oportunidade para o louvor. E o louvor é uma das armas de guerra espiritual mais potentes que existem. Quando Paulo e Silas estavam na prisão em Filipos, açoitados e presos em troncos, o que eles fizeram? Eles usaram o fôlego que tinham para orar e cantar hinos a Deus. E o louvor deles em meio à dor provocou um terremoto que abalou as fundações da prisão e soltou as correntes de todos. O inimigo quer que você use seu fôlego para reclamar, para murmurar, para se lamentar. Ele quer que sua boca seja uma fonte de morte e de negatividade. Quando você, desafiadoramente, escolhe usar esse mesmo fôlego para dizer glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, eu confio em ti, Jesus, você está liberando uma força no mundo espiritual que desmantela os planos do inferno. Não subestime o poder do seu fôlego consagrado. Enquanto você respirar, você pode louvar. E enquanto você puder louvar, a vitória é possível. Quarto, com fé. A sua fé pode parecer pequena agora, do tamanho de um grão de mostarda. Você pode sentir que ela está fraca, vacilante, quase se apagando. Mas Jesus nos disse que uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. O inimigo não tem medo do tamanho da sua fé. Ele tem medo da existência dela. Porque enquanto houver uma centelha de fé em seu coração, ela pode incendiar uma floresta inteira. A sua fé, por menor que seja, é a sua conexão com a onipotência de Deus. É o canal através do qual o poder do céu flui para a sua situação terrena. Hebreus 11:6 nos diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé é a linguagem do reino. É a moeda do céu. É a única coisa que permite que Deus intervenha legalmente em nossas vidas de acordo com sua aliança. Portanto, guarde essa pequena chama de fé com todas as suas forças. Alimente-a com a palavra de Deus. Proteja-a das tempestades da dúvida. Um pouco de fé conectada a um Deus grande é infinitamente mais poderosa do que toda a força do inferno. E, finalmente, com promessa viva, esta é a sua arma nuclear. Você não está de pé com base em um pensamento positivo ou em um otimismo vazio.
Você está de pé sobre a rocha inabalável da palavra de Deus. As promessas de Deus não têm data de validade. 2 Coríntios 1:20 nos assegura que quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. A promessa de restituição, a promessa de provisão, a promessa de que ele nunca te deixará nem te desamparará. Elas ainda são sim e amém para você hoje, independentemente de suas circunstâncias. O inimigo quer que você acredite que a promessa morreu, que ela expirou, que ela não era para você. Mas a verdade é que a promessa está viva, porque aquele que prometeu é vivo. E ela está trabalhando nos bastidores, mesmo quando você não pode ver. Portanto, hoje, mude a sua perspectiva. Em vez de olhar para a sua situação com vergonha, olhe para si mesmo através dos olhos de Deus e com um santo desafio contra o inimigo. Para a vergonha do inferno, você ainda está aqui, em pé, de pé, com fôlego, com fé e com uma promessa que está prestes a explodir em sua realidade. Sua história não é uma tragédia. É um épico de sobrevivência e de redenção que está se desdobrando para a glória de Deus e para a humilhação do seu adversário. Agora, neste momento sagrado, eu quero que você se posicione para receber uma palavra profética, uma declaração que não se origina em pensamento humano, mas que é liberada do coração do Pai para o seu espírito. Incline-se. Silencie as vozes da dúvida e do medo e receba esta palavra como um decreto divino sobre a sua vida. Você vai receber de volta. Esta não é uma possibilidade, é uma certeza. Esta não é uma sugestão, é uma sentença. A estação da escassez em sua vida acabou. O ciclo de perdas foi quebrado e a temporada da restituição divina começou, não amanhã, não na próxima semana, mas agora. E quero que você entenda, com uma clareza que penetre até a medula dos seus ossos, que ninguém, nem homem, nem demônio, nem circunstância vai impedir o que Deus já preparou e liberou para você. A base para esta declaração audaciosa não está no otimismo, mas na teologia da aliança. Quando você entregou sua vida a Jesus Cristo, você entrou em uma aliança de sangue com o Deus Todo-Poderoso. Nesta aliança, tudo o que pertence a Ele se tornou disponível para você. E tudo o que pertencia a você, seu pecado, sua vergonha, sua dívida, foi transferido para Ele na cruz. Parte desta grande troca é a promessa de restituição. No Antigo Testamento, a lei de Deus era muito clara sobre isso. Em Êxodo 22, por exemplo, a lei estipulava que um ladrão que roubasse uma ovelha deveria restituir 4 vezes mais. Se roubasse um boi, deveria restituir 5 vezes mais. A restituição na lei de Deus não era apenas uma devolução. Era uma devolução com juros, uma compensação que excedia em muito a perda original. Agora, quem é o maior ladrão do universo? Jesus o identificou em João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O diabo é o ladrão que tem roubado sua paz, sua saúde, suas finanças e sua alegria. E se na antiga aliança um ladrão humano era obrigado a restituir com juros, quanto mais na nova aliança, selada com o sangue de Jesus, o nosso Deus, como um juiz justo, não exigirá que o ladrão espiritual restitua tudo o que ele roubou de você e o faça com juros divinos? A profecia de Joel, capítulo 2, versículos 25 e 26, é uma das mais poderosas promessas de restituição da Bíblia. Deus, falando ao seu povo após um período de devastação, declara: "E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado." Observe a profundidade desta promessa.
Deus não promete apenas restituir o que foi comido, mas os anos que foram comidos. Ele pode redimir o tempo perdido. Ele pode acelerar o seu progresso de uma forma que compensa anos de estagnação. Ele pode restaurar não apenas os recursos, mas as oportunidades, a alegria e a produtividade que foram roubadas. E o resultado final, ele declara, é que o meu povo nunca mais será envergonhado. A restituição de Deus sempre remove a vergonha e a substitui pela honra. Esta promessa, feita a Israel, encontra seu cumprimento final e mais completo em Cristo e está disponível para você hoje. Mas como esta restituição acontece? Precisamos entender que ela opera pela fé, mas é executada pela soberania de Deus. Nosso papel é crer na promessa, proclamar a promessa e agir em alinhamento com a promessa. O papel de Deus é orquestrar as circunstâncias, mover o coração das pessoas e abrir as portas de uma forma que só Ele pode fazer. E a parte mais importante é esta: ninguém vai impedir o que Deus preparou para você. Quando Deus decreta uma bênção sobre a vida de um de seus filhos, essa bênção é revestida com a onipotência dele. A história de Balaão em Números, capítulos 22 a 24, é um exemplo fascinante. O rei Balaque contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas cada vez que Balaão abria a boca para amaldiçoar, saía uma bênção. Finalmente, em frustração, Balaão declara a Balaque: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Quando Deus decide abençoar, nenhuma maldição, nenhuma oposição humana, nenhuma maquinação demoníaca pode revogar o decreto dele. Talvez você esteja pensando nas pessoas que te prejudicaram, nas portas que foram fechadas na sua cara, nas injustiças que você sofreu. Você pode estar guardando amargura, pensando que essas pessoas são o obstáculo para a sua bênção. Mas Deus é tão soberano que Ele pode pegar as mesmas pessoas que foram usadas para te prejudicar e usá-las como instrumentos para te abençoar. Ele fez isso com os irmãos de José. Eles o venderam como escravo para se livrar dele, mas no final foram eles que tiveram que se curvar diante dele e foram sustentados pela provisão que Deus lhe deu. Ele pode fazer com que seu Potifar te promova. Ele pode fazer com que seu faraó te exalte. Ele pode até mesmo pegar o coração de seus inimigos e incliná-los a seu favor, como diz Provérbios 16:7. Não coloque sua atenção nos obstáculos humanos. Coloque sua atenção no Deus que move os obstáculos. Portanto, receba esta palavra em seu espírito hoje como uma âncora para a sua alma. A escassez acabou. A restituição começou. Começou no mundo espiritual, no momento em que a promessa foi liberada, e está a caminho de se manifestar em sua realidade física. Levante-se em fé. Comece a agradecer a Deus pela restituição, mesmo antes de vê-la. Comece a agir como alguém que espera uma virada, e não como alguém que está conformado com a derrota. E descanse nesta segurança inabalável. O que Deus preparou para você é seu. Está protegido pelo poder dele, e ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir a mão de um Deus que decidiu te honrar. A sua temporada de receber de volta começou agora. Estamos chegando ao final desta nossa jornada de fé, mas na realidade, estamos apenas no começo da sua nova estação. Exploramos a dor da estagnação, a promessa de uma mudança pelo poder do Espírito Santo, a natureza da restituição de Deus e a certeza de que seu plano não pode ser impedido. Agora, a questão final e mais prática é: como nos posicionamos para receber esta manifestação? Como passamos da promessa para a posse? A resposta está em uma combinação de fé ativa e rendição contínua. É um processo que culmina em um testemunho que não apenas abençoa a nossa vida,
mas que glorifica a Deus de uma forma poderosa. É o momento em que a sua vida se torna a prova viva de que a escassez realmente acabou e que a restituição é real. O primeiro passo prático é o que a sua narração inicial declarou de forma tão poderosa. Você sobreviveu. Reconheça e celebre a sua sobrevivência. Pare por um momento e olhe para trás, para tudo o que você passou. As noites de angústia, as humilhações, as portas fechadas, as traições. O inimigo jogou tudo o que tinha contra você e ainda assim você está aqui. Sua sobrevivência não foi um acidente, foi um milagre da graça sustentadora de Deus. Agradecer a Deus por sua sobrevivência muda sua perspectiva. Em vez de se ver como uma vítima, você começa a se ver como um veterano de guerra, alguém que passou pelo fogo e não foi consumido. Esta gratidão pela graça do passado constrói a fé para a provisão do futuro. É o reconhecimento de que o mesmo Deus que te sustentou na escassez é aquele que te levará para a abundância. O segundo passo é alinhar suas palavras com a promessa de Deus. Tiago, capítulo 3, nos ensina que a língua é como o leme de um grande navio. Ela pode direcionar o curso de toda a nossa vida. Por muito tempo, talvez suas palavras tenham estado alinhadas com a sua realidade de escassez. Você falava sobre suas dívidas, sobre a falta de dinheiro, sobre como as coisas estavam difíceis. A partir de hoje, você precisa tomar uma decisão consciente de fazer suas palavras concordarem com a palavra de Deus. Isso não é pensamento positivo, é confissão de fé. É começar a declarar: Deus é o meu provedor, a escassez acabou na minha vida, a restituição está a caminho, eu sou abençoado para ser uma bênção. Falar a promessa em voz alta fortalece sua própria fé e libera poder no mundo espiritual. Você está servindo um aviso de despejo ao espírito de escassez, declarando que o seu contrato de aluguel em sua vida expirou. O terceiro passo é a obediência radical, especialmente na área da generosidade. Esta é talvez a chave mais poderosa e contra-intuitiva para destravar a restituição financeira. A lógica do mundo diz: quando eu tiver muito, então eu darei. A lógica do reino de Deus diz: dê do pouco que você tem, e então você terá muito. Em Lucas 6,38, Jesus nos dá um princípio divino. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A generosidade é a semente da prosperidade. Quando você, mesmo em sua própria necessidade, decide abençoar outra pessoa, honrar a Deus com seus dízimos e ofertas, você está ativando uma lei espiritual de semeadura e colheita. Você está demonstrando a Deus que Ele pode confiar em você com mais, porque seu coração não está preso ao dinheiro, mas está firmado nele. A viúva de Sarepta só viu a multiplicação da farinha e do azeite depois que ela, em sua extrema pobreza, obedeceu ao profeta e fez primeiro um pão para ele. Sua obediência na generosidade destravou o milagre da provisão. E, finalmente, prepare-se para o testemunho. Deus não está te abençoando apenas para o seu próprio conforto. Ele está te posicionando para ser um farol de esperança para outros. Comece a pensar em como você vai contar a sua história. Como você vai explicar a bondade de Deus? Como você vai usar sua abundância para expandir o reino de Deus e para abençoar os pobres e necessitados? Ter um propósito para a sua prosperidade a protege de se tornar um ídolo. Quando Deus sabe que pode fluir suas bênçãos através de você, e não apenas para você, Ele abre as comportas do céu. A sua vida se torna um canal, não um reservatório. Esta é a jornada para a qual Deus está te chamando hoje.
Uma jornada que começa com o reconhecimento da sua sobrevivência, que continua com a confissão da sua palavra, que é acelerada pela obediência na generosidade e que culmina em um testemunho que glorifica a Deus. A escassez realmente acabou. A restituição começou. E ninguém, absolutamente ninguém, vai impedir o que Deus preparou para você. E para mais mensagens como esta, que visam construir a sua fé e equipá-lo para viver na plenitude das promessas de Deus, eu o convido a explorar nossa playlist completa, Reflexões da Bíblia, inspirado em Billy Graham. O link está na descrição abaixo. Se esta mensagem incendiou uma nova esperança em seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que precisa ouvir que a sua estação de escassez também acabou. E como um ato profético, declare a sua nova estação nos comentários, escrevendo com toda a sua fé: a restituição começou na minha vida. E agora, para selar esta palavra sobre você, permita-me orar. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por cada pessoa que recebeu esta palavra. Eu declaro, pelo poder do Teu Espírito, que o domínio da escassez está quebrado sobre suas vidas. Eu libero a Tua promessa de restituição, não apenas de finanças, mas de paz, de alegria, de dignidade e de tempo perdido. Levanta, Senhor, um exército de testemunhas da Tua bondade e da Tua provisão. Ensina-nos a ser canais da Tua bênção e não apenas reservatórios. E que a nossa vida, a partir de hoje, seja um monumento à Tua fidelidade. E se há alguém aqui que nunca Te recebeu como seu Senhor e provedor, este é o momento. Diga a Ele: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou por mim. Entra em meu coração, sê o Senhor da minha vida e o meu provedor fiel. Que a paz e a abundância de Deus inundem sua vida agora. Em nome de Jesus, amém. Do universo, mas quando veio à Terra, foi feito menor que os anjos, identificando-se conosco. E quando você vem e recebe Jesus Cristo como seu Salvador, você é restaurado, elevado acima dos anjos. Você se torna co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. E você nunca entenderá plenamente o que significa receber Cristo, o que é a salvação completa, até que chegue ao céu. Mas ao olhar para o futuro desta geração, não vejo um quadro bonito. Na verdade, muitas das declarações feitas hoje são de profundo desespero e quase sem esperança. Recebi uma carta de um comentarista de rádio há algum tempo e ele disse: Billy, eu ouço suas pregações e sabe, você é muito desanimador, dê-nos um pouco de esperança. Bem, sou um pouco como Jeremias. Minha esposa às vezes me chama de Jeremias, porque você sabe, Jeremias observou por 40 anos a deterioração de seu país. Ele viu sua nação ser capturada, viu a cidade de Jerusalém destruída, viveu tudo isso, e ele é chamado de o profeta chorão. E quando olho para a América esta noite, e quando olho para o mundo esta noite, para ser sincero, eu choro por ele, choro em minha alma e em meu coração, e eu clamo e digo: Deus, como escaparemos? E está avançando rapidamente sobre nós agora. Os acontecimentos estão se acelerando muito rápido. Vemos por todo o mundo muitas das antigas tradições e crenças das pessoas desmoronando e sendo abaladas. E nos perguntamos: há alguma esperança? Um editorial de Londres disse outro dia: a civilização ocidental está cometendo suicídio. Um líder religioso muito influente deste país foi recentemente à Ásia. Quando voltou, disse: todas as minhas ideias mudaram. Saí daqui um otimista, voltei um pessimista. Não acho que o mundo possa durar. Há uma filosofia de desespero. Bertrand Russell, antes de morrer, disse: o melhor que podemos esperar é um desespero inflexível. Agora pense nisso. Aqui está um homem brilhante, um intelectual, que diz que a única coisa que podemos esperar é um desespero inflexível. Desesperança por toda parte.
uma manchete recente dizia: cientistas entram em desespero ao avançarem novamente o relógio atômico. Agora, a Escritura diz em Efésios que naquele tempo estávamos sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo eu não acho que teria esperança. Um dos senadores dos Estados Unidos me disse há algumas semanas, enquanto eu almoçava no refeitório do Senado com alguns amigos senadores. Ele me chamou até sua mesa e disse: Billy, você é um otimista ou um pessimista? Estamos tendo essa discussão aqui na mesa. Eu disse: sou um otimista. Ele perguntou: como pode ser otimista em um mundo como o que estamos vivendo agora? Aqui está um senador dos Estados Unidos dizendo isso. E ele já está no Senado há muito tempo. Eu disse: sou um otimista porque li a última página da Bíblia. Sei que tudo vai acabar bem. Deus tem um plano. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Olho para o cenário mundial hoje e não vejo muita esperança de paz duradoura. Olho para o cenário mundial hoje. Olho para os Estados Unidos e vejo corrupção por toda parte. Sempre que nomeiam uma comissão investigativa, eles descobrem um ninho de cobras. Governo local, governo federal, governo estadual, grandes negócios. Parece que em todas as áreas da vida temos corrupção, atalhos, trapaças e mentiras. Agora, isso não significa que somos piores do que qualquer outra geração, porque todas as gerações têm feito o mesmo. Todos pecaram. Somos todos pecadores. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Isso sempre foi verdade. E minha razão para estar aqui pregando hoje não é tentar salvar este mundo perecível em que vivemos. Ele não será salvo. Veja, construímos nossa civilização sobre um alicerce rachado. O alicerce rachado do pecado, da iniquidade humana, e ele não será salvo por nenhuma ação das Nações Unidas. Somos chamados a fazer tudo o que pudermos pela paz mundial. Somos chamados a preservar ao máximo as melhores qualidades da vida, seja no Oriente ou no Ocidente. Somos chamados a tornar a vida o mais pacífica possível. Bem-aventurados os pacificadores. Mas no final das contas, não teremos sucesso total. Podemos conseguir por uma geração. Podemos remendar aqui e ali, consertar um pouco. Mas no fim, estamos caminhando para o juízo mundial, onde haverá tribulação, haverá um anticristo e haverá julgamento. Mas depois de tudo isso, quando a humanidade estiver diante do Armagedom e a raça humana estiver prestes a se autodestruir, o Senhor Jesus Cristo voltará. Desesperança? Sim, mas há esperança agora. O que as pessoas estão fazendo quando leem as manchetes e assistem às notícias? Vou te dizer o que estão fazendo, tentando escapar. Tentando escapar, como as pessoas escapam. Algumas escapam simplesmente sonhando acordadas, fingindo que nada vai acontecer. Outras escapam através de imaginações malignas, como nos dias de Noé. Satanás se transforma em anjo de luz e diz: saia, aproveite a vida, divirta-se e esqueça tudo isso. Há a fuga pelo prazer, uma fuga para a paixão, os apetites e os desejos. Um homem escreveu dizendo: vou afogar meus problemas no álcool, e milhões estão fazendo exatamente isso. Um empresário disse: vou aproveitar meu final de semana com minha secretária. O mundo está tão ruim, vou aproveitar enquanto posso. 1 em cada 2 casamentos está se desfazendo, a troca de esposas, todas essas coisas que estão acontecendo hoje, coisas inacreditáveis. Até quando? Até quando Deus permitirá que isso continue? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A Bíblia adverte sobre o engano dos prazeres. Coisas desse nível de seriedade. John Steinbeck escreveu uma carta para Adlai Stevenson certa vez, e aqui está um trecho dessa carta. Ele disse o seguinte: se eu quisesse destruir uma nação, eu lhe daria demais. E ela estaria de joelhos, miserável, gananciosa e doente.
E ele disse: é exatamente onde a América está agora. Tiago disse certa vez no capítulo 5: o vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e consumirá a vossa carne como fogo. Entesourastes para os últimos dias, mas não podereis gastar. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E muitos de vocês estão se matando, lutando para conquistar apenas um pequeno pedaço deste mundo, e estão perdendo suas almas. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A esposa de um dos nossos senadores mais famosos foi citada na imprensa outro dia dizendo: querido Deus, para onde foi toda a felicidade? A verdadeira felicidade, a alegria e a paz parecem estar desaparecendo. As pessoas têm medo de andar nas ruas à noite nas cidades. Estupros, assaltos, crimes, assassinatos. Como escaparemos? A fuga final, é claro, é o suicídio. Houve um grande teólogo, um dos maiores teólogos que já tivemos, que foi presidente de um dos seminários mais prestigiados do país. Ele e sua esposa fizeram um pacto de suicídio e se mataram há cerca de 3 semanas. E as pessoas estão cometendo suicídio. Mas sabem o que Amós disse? Em Amós, no capítulo 9, está escrito: ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará de lá, e ainda que subam ao céu, dali os farei descer. Os suicídios entre os jovens com menos de 19 anos dobraram nos últimos 2 anos. Esse grupo que está sentado aqui, se vocês têm menos de 19 anos, saibam que os suicídios dobraram no último ano na América. E há outra forma de fuga, especialmente nos campi universitários hoje. A fuga pelo radicalismo. Juntar-se a uma causa radical. Vamos derrubar o governo. Outro dia vi na televisão um daqueles caras dos anos 1960 da Universidade da Califórnia, que fugiu para algum lugar na Argélia. Estavam entrevistando ele. Já tinha cortado o cabelo, raspado a barba. Eu nem o reconheci. Sabia quem era pelo nome. Ele tinha 3 filhos. E sabe o que ele disse? Se eu pudesse voltar para a América, eu me encaixaria no sistema, porque já viajei o suficiente pelo mundo para saber que o sistema americano é o melhor sistema do mundo. Veja bem, o que acontece é que você apenas substitui um grupo de pecadores por outro grupo de pecadores. Você nunca encontrará alguém que seja 100% puro e totalmente honesto. Só houve um homem que viveu assim, e esse foi Jesus. Mas o que as pessoas buscam hoje? O homem perfeito, o político perfeito, o empresário perfeito, o líder sindical perfeito. Mas você não vai encontrar. Então, temos que lidar com a sociedade como ela é. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Há milhares de políticos honestos, tão honestos quanto podem ser, tão honestos quanto os pregadores. Porque a Bíblia ensina que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Conheço alguns dos melhores homens que já tivemos em Washington e nas capitais estaduais. Mas Sir Winston Churchill disse certa vez: nossos problemas estão além de nós. Não há saída. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Qual é a nossa esperança? Quero dizer que é muito importante que você tenha alguma esperança. Porque veja bem, além dos problemas do mundo que mencionei, você tem os seus próprios problemas pessoais. Você tem suas próprias pressões, seu próprio inferno particular no qual está vivendo agora. E você está procurando uma saída, uma forma de escapar. Como vou sair desse peso que estou carregando? Talvez você esteja falhando na universidade. Talvez seja um relacionamento amoroso quebrado. Pode ser outra coisa. Pressão dos pais. Seja o que for, talvez seus pais tenham se separado
e isso tenha te destruído por dentro. Você sente a pressão, quer fugir, quer se esconder, quer escapar. Você já tentou as drogas, já tentou o álcool e nada disso funcionou. Bem, é muito importante que você tenha esperança. Se você perder a esperança, está acabado. Jovem ou idoso, o que o oxigênio é para os pulmões, a esperança é para o sentido da vida humana. E eu acredito que o destino da humanidade depende de sua reserva de esperança. Outro dia, um famoso cardiologista foi entrevistado e disse: a esperança é o remédio que mais uso. Quando um homem sofre um ataque cardíaco, eu tento lhe dar esperança imediatamente. Um renomado professor de medicina disse: a esperança é como um remédio. Como escaparemos? A revista Reader's Digest recentemente afirmou que para ser feliz, uma pessoa precisa de alguém para amar, algo para fazer e algo pelo que esperar. Qual é a sua esperança? No que você deposita a sua esperança? No governo? No sistema educacional? Qual é a sua esperança? Bem, eu vou lhe dizer onde está a minha esperança hoje à noite. Minha esperança não está em uma organização. Minha esperança não está em um plano. Minha esperança não está em um tratado. Minha esperança está em um homem, uma pessoa que está assentada à direita de Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus colocou nele toda a autoridade no céu e na terra. Minha esperança está totalmente e completamente nele. E quero dizer que fui um fracasso em minha vida. Fui um pecador. Quebrei as leis de Deus. Eu merecia o julgamento. Eu merecia o inferno. Mas ele veio e morreu por mim naquela cruz. E porque ele veio e morreu naquela cruz, eu fui salvo. Eu escapei. Tenho esperança. Eu sei que eu estarei indo para o céu. E tenho a presença de Deus comigo aqui e agora para me ajudar nesta vida presente. Você tem essa esperança? A Bíblia fala sobre a esperança da ressurreição. Paulo fala sobre a esperança da ressurreição e diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você se considera cristão? Você diz: sim, quando eu era menino ou menina, recebi Cristo como Salvador. Mas foi só até aí? Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo for apenas para esta vida, somos miseráveis. Mas ele também disse que há uma cidade além deste mundo. Uma cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. O céu está por vir. E a Bíblia fala sobre a ressurreição. Sim, seremos ressuscitados dos mortos. Sim, há a esperança da ressurreição e há a esperança da justiça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé, diz Paulo em Gálatas 5:5. Agora, essa palavra realmente tem o mesmo significado que usamos para justificação. Quando Deus perdoa, ele diz da cruz: eu amo você. Estou disposto a perdoá-lo de todo o pecado que você já cometeu. Isso significa que é como se você nunca tivesse pecado. Agora suponha que alguém faça algo contra mim. Eu digo: tudo bem, eu te perdoo. Você está perdoado. Mas 10 anos depois, quando eu te encontrar, posso lembrar: sim, eu lembro do que você fez comigo quando estávamos na universidade. Eu perdoei, mas nunca consegui esquecer. Mas Deus não age assim. Deus perdoa, esquece e justifica você como se você nunca tivesse cometido aquele pecado. Ele nem sequer se lembra. Incrível. Mas é isso que acontece, a esperança da justiça, porque agora estou revestido da justiça do Senhor Jesus Cristo. E quando Deus olha para mim, ele não vê o velho coração pecaminoso de Billy Graham.
ele vê Jesus vivendo em mim. E ele diz: porque Jesus vive no seu coração, você está perdoado. Você está vestido com a justiça dele. Assim, hoje à noite, posso declarar pela fé uma justiça que não é minha, mas de Cristo. Porque Deus diz: sede santos porque eu sou santo. Eu não posso ser tão santo quanto Deus, mas terei que ser tão santo quanto Deus para entrar no céu. E a única maneira de alcançar essa santidade é me revestir da justiça de Jesus Cristo. Então, quando eu chegar aos portões do céu, eles não verão este velho terno que estou usando. Eles verão que estou vestido com a justiça de Cristo e entrarei pelos méritos do seu sangue derramado na cruz. Sim, há esperança. E não apenas a esperança da justiça, mas também a esperança da vida eterna, para viver com Ele para sempre. E há a esperança da segunda vinda de Jesus Cristo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nossa esperança, disse Paulo a Timóteo. O Novo Testamento é um livro emocionante de se ler, porque está cheio de esperança e expectativa. A Escritura diz: nossa esperança está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E também diz: e ouve grandes vozes no céu, dizendo: os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Essa é a mesma esperança, a mesma imagem de dois apaixonados separados por um tempo, esperando ansiosamente o reencontro. We were chasing colors in the amber streets, bare footsteps echoing our heartbeats beat. Your laughter shimmered like a drifting flame, a lantern rising every time you said my name. And the world felt soft like wind on springtime skin. Every dream we whispered, glowing from within. We are ever-bloom lanterns in the open sky, burning young and fearless, never asking why. Through every dusk and dawn that time defines, I carry you, your flame inside of forever you, forever mine. When the storms rewrote the shoreline overnight, you held a sunrise hidden in your eyes. You taught me love is more than meant to be. Choosing someone through every uncertainty. Even silent nights felt gentle when you stayed, turning every shadow into something safe. We are ever-bloom lanterns in the open sky, burning young and fearless, never asking why. Through every dusk and dawn that time defines, I carry you, your flame inside of mine. Forever you, if the seasons fade our footprints in the sand, I'll draw tomorrow with your hand in my hand. Let the world keep spinning, we'll remain the light
quiet edges of the night. We are ever blown lanterns through the endless blue. Every glow a promise that I choose you. In every storm, in every passing time, your name forever blue.